A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui nesta manhã, agradecendo a Deus pela chuva, né? Depois de muito tempo, calor intenso, mas Deus é misericordioso e controla toda a natureza, em todas as partes do mundo, Ele controla. O que está acontecendo no mundo hoje, Ele está no controle. Nada acontece sem ele não ficar sabendo. Ele é sabedor do passado, presente e futuro. E nós estamos aí com essa lição, aprendendo com os heróis da fé. Aqui gira tudo em torno da fé, né? Tudo aqui é pela fé. Começar lá em Gênesis capítulo 1, lá versículo 1, nós já começa lá dizendo lá que Deus, através dele, Ele fez todas as coisas, né? Da palavra dele. Começando lá. Então, é a palavra dele. Nós temos que crer que o mundo fora formado através da palavra dele. Haja isso, e houve, e foi indo. Capítulo 1 está lá. Até mesmo a família, lá no versículo 28 ao 30, lá já faz menção de macho e fêmea, e lá já está o projeto de Deus da família. Ainda o homem não tinha sido formado. O homem não tinha sido formado e já tinha projeto para a família. E depois, no capítulo 2, já aparece ali o casal, Adão e Eva, no capítulo número 2. Gostaria, Eliabe, a revista está todas aí, todas 13? Não? Então, vamos ler só rapidão, lendo aí, recordar a lição, as 12 que já passaram, por gentileza. Pastor Abs, cadê a esposa? Onde é que ela está? Está lá organizando a cozinha, finalizando lá. Mas ontem nós tivemos lá na Fama, muita gente, foram ordenados 300 e tantos ministros, totalizando quase 10 mil ministros do estado de Goiás, entre todo o país. Goiás está em terceiro lugar em número de ministros, perdendo só para São Paulo e parece que Rio de Janeiro. Ou é outro estado, não sei, mas acho que é esses dois. Então, Goiás está em terceiro lugar em ministro. Falar em ministro, a Bíblia fala de nós somos ministros de Deus. Somos ministros. E o ministro, o que ele faz? Ele auxilia o presidente. Na área dele, de cada ministério, tem a sua função. Ele auxilia o presidente. E nós estamos aqui como servo auxiliando a Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, é o principal sacerdote, né? E nós usamos a palavra para nós ajudar ele como ajudante dele, servente, a palavra sacerdócio, que é ajudante de sacerdote. E nós estamos aqui como sumo sacerdote de Jesus Cristo, nós estamos aqui como servo dele. Pode ler para nós. Observa aí, irmão, as lições que as 12 lições que já se passaram. Lição 1, Vale e Deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. Lição 2, um homem de fé e coragem. 3, uma atitude de fé. 4, as lições de uma figueira infrutífera. Lição 5, fidelidade, um estilo de vida. Lição 6, a ação do Espírito Santo diante das adversidades. Lição 7, é fundamental cultivarmos uma vida de oração. Lição 8, conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Lição 9, a suficiência de Cristo em meio... Essas armas aí, vocês lembram ela aí?
as armas, o escudo e tal, nem lembro quem foi. Né? São várias as armas que tem aí. Ó. E o Espírito Santo que atua em nós, dando sabedoria e fortalecendo também, que sem ele também nós não poderíamos aprender nada. Lição 9. A suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Lição 10. As adversidades não impedem o crescimento do cristão. Lição 11. Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. E lição 12. Os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo. Lição, provação. Ninguém quer ser provado, né? Ninguém. Quem foi que licionou a lição? Quem lembra? Lição 12. Pastor Job. Pastor Job. Ele explicou muito bem aqui esta lição número 12. E agora nós estamos aqui, é uma lição que praticamente histórica, ou acontecimento, além de história, acontecimento. Ao longo dos mais de 6.000 anos, nós estamos aí com essa jornada, começando de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O Senhor fundou os céus e a terra. E, então, a partir daí, desses mais de 6.000 anos, nós estamos aí até hoje, ainda aguardando. Vocês viram muito bem a leitura do... Quem leu todo o capítulo de Hebreus 11? Quem leu todo o capítulo? Leram lá? Vocês viram lá? Eu anotei lá 13 itens lá, uma sequência lá no capítulo 11. Mas depois, no finalzinho lá, parece, do versículo lá, parece que 16 ou 17, não me lembro, lá fala uma sequência lá, mostrando lá, porque está acontecendo o que aconteceu no passado, nós podemos ver que ali está um resumo ali, mínimo de resumo dos heróis da fé. Porque ficou muita pessoa do lado de fora, que a gente conhece muito bem, que não está, né, relacionada aqui. É impossível descrever, mas pelo menos ligeiramente, eles mencionaram ali a sequência dos acontecimentos. Nós vamos ver no decorrer da lição, nós vamos ver isso aí. Hebreus 11. Nós vamos estar lendo aí. Olha, ele começa aí com Enoque, aí na lição de segunda-feira, depois continua com Noé, na lição de terça-feira, aí continua com Abraão, na lição de quarta-feira, e continua lá, aqui, esses moços aqui, esses amigos aqui de Daniel, lá está relacionado também lá, mais no final do capítulo 11, está relacionado lá, e foi lançado no fogo, leões e aquela coisa toda, que foi queimado. Lá no finalzinho, lá fala de Hebreus, fala desses jovens também, os 3 jovens. E na lição de sexta-feira, nós vemos aí o que é. Na lição de sexta-feira, vocês lembram? Quem leu sexta-feira? Quem são as personagens lá de sexta-feira? Quantas pessoas que estavam ali que foram perseguidas? Quem foi ele, essas personagens? Na lição de sexta-feira, não leram? Os apóstolos. Os apóstolos. Os apóstolos estão relacionados também. Na lição de... Aí, eles foram lançados na prisão, mas acontece que o anjo do Senhor estava lá. Livrou eles lá de passar no fio da espada. Ele começa por aí, ó. Sexta-feira. Lá estava
Então falou, o mais importante, o apóstolo Pedro falou, o mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus e não os homens. O Pedro lá falou isso lá, retrucou lá com os poderosos. Né? E na lição, repete novamente aqui, de sábio Abraão, um homem que não enfraqueceu na fé. Mesmo diante dessas diversidades, ele não enfraqueceu, ele continuou sabendo que ele não ia herdar aquela terra, Canaã, que Deus prometeu, mas a sua descendência iria herdar aquela terra. E o que aconteceu ao passar dos anos, depois, lá no Egito, eles ficaram lá 40 anos, foi? No Egito. A nação de Israel ficou 40 anos lá. Estou fazendo uma pergunta, irmãos. Quantos anos? 430, contando com a ida de José para o Egito. Na Bíblia fala que é 400 anos, mas como conta quando José foi vendido para o Egito como escravo, então conta que lá ele tinha 30 anos, quando começou a governar o Egito. Ele tinha 30 anos, então 430 anos, contando com a prisão ali, ou a venda de José para o Egito. Então, tem lugar que fala 430, mas a maior parte confirmada é 400 anos. Mas contando com a vida de José, quando ele começou a governar todo o Egito, 430 anos. Vamos primeiro o tópico aí, o que vai acontecer para nós aí, a fé, nós vimos, estão registrados nas Escrituras, são somente exemplo para testemunho para nós que, pela fé, para nós, na introdução, pela fé, para nós, está registrado na Bíblia Sagrada Escritura, exemplo de testemunho para nós, né? Pela fé. Então, é pela fé que nós estamos crendo aí que aconteceu isso aí, que houve o dilúvio, né, até Noé, e então depois nós sabemos que começou a jornada. Pode começar aí para nós, Abson. Tópico 1. Top 1. Nós vamos só ler, eu vou resumir. A lição é muito grande, muitas personagens que nós vamos tirar proveito para a nossa vida hoje, comparando com a nossa vida hoje. Homens de fé. A galeria dos heróis da fé, descrita no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, é fascinante. Ela nos apresenta pessoas comuns que, por causa da sua fé em Deus, realizaram feitos extraordinários. Vejamos alguns exemplos. Pode ler o exemplo. Enoque, o homem que andou com Deus. A história de Enoque é um grande exemplo de que é possível andar com Deus, mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2,15. Não existe segredo, uma fórmula mágica. A fé em Deus cresce à medida que se tem comunhão com Ele. Devemos ter desejo de lhe agradar e o zelo de buscá-lo. Orar, meditar, obedecer à palavra de Deus nos ajuda a andar com Deus. Assim como Elias, Enoque teve o privilégio de ser trasladado. Hebreus 11:5. Ele escapou da morte. O relato sobre Enoque nos aponta para uma fé que vai além de somente acreditar, move a pessoa a uma íntima e diária comunhão com Deus. Olha aí, aparece aí uma outra personagem aí, ó, além de Enoque, aparece também Elias. Os dois aí, eles estiveram presentes na vida de Jesus. Tem relato na Bíblia, no Novo Testamento? Tem relato? Aonde foi? Na transfiguração? Quem que apareceu lá? Quem apareceu? Então, estavam lá os personagens, lá na transfiguração, os 3 discípulos que estavam com Jesus, ficaram atônitos. Senhor, vamos construir aqui, não, tal, vamos para o céu, passa tal, vamos construir.
Mas a construção de Deus em nossa vida é pela fé. Se você não tiver fé, você não vai construir nada sólido. Você não vai construir. Porque você não tem fé. A fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Então está fundado. Então não tem como. Está lá em Hebreu logo, lá no início. E essa fé, quando você fala dessa fé, é a fé da cruz. Fé genuína. É crer que Jesus morreu na cruz. A cruz é das mortes mais horripilantes, horrendas, funestas, que já houve na humanidade. Porque ali é um esgotamento. Né? A pessoa vai tendo uma desidratação psicológica e física. E a vergonha. E Jesus morreu na cruz. Por isso que a fé tem que ser exercitada, voltada para a cruz. Que Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou. Né? Essa é a fé verdadeira, genuína, a fé da cruz. Olha aqui, ó. Olha aqui, o que é o centro, não tem como. Jesus Cristo está no centro de todas as atenções. Olha aqui, por que Enoque andou com Deus? Aí o zelo, está aí, ó, o zelo está mais na frente, ó. O zelo de buscá-lo, orar, meditar e obedecer a palavra de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus. Já mais embaixo, aí Elias também, ó. Nós vemos aí, a palavra de Deus nos ajuda a andar com Deus, assim como Elias. Elias teve decepção? Ele teve perseguição? Ele teve medo? Muito medo. Depois de ele derrotar 850 soldados ali, que vivia ali a custa da rainha ali, 850 homens ele enfrentou, e ainda foi o desafio, né? Você pode orar até meio-dia. Busca o seu Deus, clama por ele. Chegando perto do meio-dia, o que ele começou a falar? Pai, cadê o seu Deus? Pode ser que ele está dormindo, ele viajou, né, e tal. Começou a zombar dele. E eles começaram a lancetar o corpo e gramando para o Baal responde, nada. Aí encerrou, terminou de você, agora eu vou começar a invocar o meu Deus. A primeira coisa que ele fez foi chamar a atenção do rei. Porque o desafio que ele fez era um desafio que para o rei seria impossível. O desafio que ele falou para o rei. E então, ele começou a invocar a Deus, e Deus respondeu. Respondeu de que maneira? Qual é a resposta de Deus? Fogo. Mandou fogo lá, acabou com tudo lá. Esse é o meu Deus. É o meu Deus. E fora o desafio que ele teve, o debate que ele teve com o rei, de 50 em 50 e tal, mas o último leva lá, o que o comandante fez? O último, o terceiro chegou lá. O que ele fez, o comandante? Os dois primeiros foram destruídos. Foi desaprovado. O terceiro, o que aconteceu? O comandante ajoelhou, meu senhor, tem misericórdia, é assim, desce daí, tal. É assim, com esse você pode descer. Olha aqui, os dois primeiros foram reprovados. Foi 3 ou foi mais? O computador, o Wagner. Foi 3 ou foi mais? Observa o que eu estava falando. Olha aqui. Elias lá. Foi uma leva, foi reprovado. A segunda leva, foi reprovado. O terceiro, o comandante humilhou, que os outros chegou exaltado. Foi reprovado, mas o terceiro, com esse você pode descer. Vê como Deus faz? A terceira vez? Irmão, isso é provação. Ele teve medo, ele teve decepção, teve tudo, foi perseguido, né? Ele murmurou, ele teve vontade de morrer, da pessoa que estava... É claro que ele estava decepcionado, depois de aquela batalha lá, ele correr de uma mulher,
Ele tinha que estar decepcionado mesmo. Eu vou morrer, que não presta nada. Correr de uma mulher. A questão aí, pai, é que ele se sentiu sozinho. Mas um mas dos lógico, pontos que ele eles... estava enfrentando a As morte trevas. infernal. As trevas. As trevas. E poder de aquisição e posição social, que era o rei e a rainha. Acabe e Jezabel. A mesma Jezabel é a mesma lá de Apocalipse? Não, é a doutrina dela. O segmento da perseguição, aquela Jezabel lá de Apocalipse, é para não seguir aquilo que a rainha fazia lá de matar, prender, fazer a coisa. É a doutrina dela, o ensinamento que ela deu. Você não procede dessa maneira, não. Você está perdido. A Jezabel de Apocalipse não tem nada a ver, ela é só questão doutrinária. Então, nós podemos andar com Deus aqui. Enoque andou com Deus. Então, Deus agradou de Enoque e transladou ele. Transladar quer dizer tirar de um lugar e levar para outro. Tem no Novo Testamento isso aí? Quem é a personagem? Filipe, o diácono, com aquele eunuco. Estava a caminho, vou retornando para Antíope. Ele estava retornando. Quem me impede eu ser batizado? Aí nós temos que entender, irmão, que essa pessoa aí, ali foi a mando de Deus. Não é que a pessoa precisa de ser ensinado para receber o batismo. Então tem que saber, pelo menos o que é a Bíblia, o que é Deus, o que é Jesus Cristo, o que é o Espírito Santo, pelo menos essas 4 coisas, né? Ele tem que saber pelo menos isso aí. E ali aquele homem, certamente ele era conhecido. Naquela época não tinha essa Bíblia. Era só o Velho Testamento e somente os 5 primeiros livros, né, que tinha naquela época. Então ele falou assim: o que me impede eu ser batizado? Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha aqui, muitas águas. Naquele momento que eles desceram, ambos os dois, ele batizou, e ele foi levado para onde? Azoto. O Espírito de Deus levou ele, quer dizer, mostrando que Deus tem poder para todas as coisas. Então, o que acontece lá no Velho Testamento, tem prova no Novo Testamento. Vamos para o tópico número 2, 2, Noé. Aqui nós vamos fazer um resumo no final. Então, Enoque andou com Deus, com zelo de buscar, orar, meditar e obedecer à palavra de Deus, que ele obedeceu. Elias também, que está no mesmo texto aqui, também fala aqui, então está lá. Se vocês quiserem saber toda essa história, lê todo o capítulo lá. Não é muitos versículos, é poucos versículos. Lê para vocês verem lá. Vai chegar uma parte que vai falando essas personagens, vai falando, depois eles fazem um resumo geral, fala dos profetas, fala de todo mundo lá. Pessoa que passou pelo fogo, foi queimada e tudo, fala tudo isso lá, mais no final lá do capítulo, fala isso aí. Noé. Pode ler. Herdeiro da justiça. Em uma época marcada pela multiplicação da maldade... Coloca para nós aqui os títulos aí, para tem como? Eu estou no top 2. 2. 2. Se tiver a lição 3 aí, por gentileza, pode ler. Em uma época marcada pela multiplicação da maldade e corrupção, Gênesis 6:5, Noé achou graça aos olhos do Senhor, Gênesis 6:8, pois era justo e reto em suas gerações, Gênesis 6:9. Que grande desafio deve ter sido a construção de uma enorme arca, segundo a Bíblia de Estudos NAA, com medidas em torno de Olha aí, observa aí. Medidas em torno de 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Gênesis 6, 13 a 21. Pela fé, Noé agiu de acordo com o que Deus havia lhe dito. Gênesis 6, 22 e Hebreus 11, 7. Ele não se deixou dissuadir pela zombaria e incredulidade das pessoas, que possamos aprender com seu exemplo. Pois, ao ouvir o alerta de Deus, seu coração foi movido de temor. Sua fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente
e a justiça de Deus. O resultado foi a salvação de toda a sua família. Gênesis 7:7. Então, irmão, são pontos aí positivos para nós aí. Ele era justo, reto. Ele era justo, reto e o que mais? 3 coisas. Íntegro. Íntegro. São 3 coisas para nós aí. São 3 coisas na vida dele. Então, é necessário, irmão. E aí, nós vemos, pela fé, Noé agiu de acordo com Deus havia lhe dito. Para nós hoje, o que Deus fala para mim? Fazer o quê? Deus fala para hoje? Deus falou, ele agia de acordo com a vontade de Deus. Deus está mandando nós ir buscar o povo. Ele está mandando, Mateus lá, 28, 19 e 20. Ele está mandando nós ir buscar o povo. Marcos 16, de 15 em diante. E lá ainda deu autoridade para nós. E de nada, aquele que crê for batizado, será salvo. Porém, o que não crê, será condenado. Como que a pessoa vai ser condenada se ele não ouviu nem falar? Não, quem é seu Deus? Quem é seu Deus? Então, nós podemos ver que aí, então, ele creu. Ele creu, ele teve fé. Agora, você imaginou uma pessoa que quando ele começou, Deus chamou ele para poder fazer a arca, ele tinha 500 anos. 500 anos. E no ano 100 veio o dilúvio. 100 anos, no ano 600. São 100 anos, imaginou? Imaginou? A pessoa que vive aí 100 anos, ele vai, mas ele chega lá de arrasto. Veio na cama, doente, dando trabalho para a família, né? Eu peço a Deus, não, Senhor, eu quero ir, mas eu quero que me fé bem relâmpago. Não me deixa ficar aí dependendo dos outros, não. Me ajuda na minha incredulidade. Faça isso, faz um pá, e pronto, acabou. Está andando aí, ou dirigindo, no avião, qualquer lugar, pode me levar. Mas, irmão, não é fácil, não. A pessoa chega a 100 anos aí, nós temos exemplo aqui na igreja, aqui a gente visitou, pessoa está na camada e tudo. Então, é difícil, chega lá. Porque a palavra de Deus é muito clara. É 70, Moisés achou difícil, 120 anos. Ele achou difícil. Deus falou, de 969, ele baixou logo, ele falou, esse povo aí não acredita em mim e tal, eu vou diminuir a vida deles. É 120 anos, eles me entendem demais, então não me obedecem e tal, Deus baixou para 120 anos. Aí Moisés achou difícil 120, alcançou 120, mas ele baixou para 70. E aí, por sua robustez, saúde e tal, e a bondade de Deus, alguns chegam a 80. O que passa disso é só beleza, não é isso? Só maravilha. Mas aí, então, aí você tem que conformar com isso aí, você tem que entrar no barco e deixar que Deus, então, leve o barco para você. Você não precisa fazer força, não. Pastor Juvenil, que eu acho interessante daqueles que servem a Deus e acompanham esse livro, que esse livro deveria estar nas escolas, porque é o livro atual, né? Somente a igreja acompanha ele, consegue passar dos 80 e muitos chegam a 100 anos com vida, com a memória boa. O senhor é um grande exemplo disso. Muitas pessoas têm perdido a vida aí, gastando o seu tempo nas coisas seculares aí, só que quando chega a idade que o senhor está, muitos deles estão em cima da cama. O exemplo disso é o prefeito Iris Rezende. Ele está com 87 anos, mas até o dia que ele foi para o hospital, a memória é muito boa, lembrando de tudo que aconteceu. Não, quando ele estava doente, antes de ir para o hospital, ele ainda deu um sermão lá para os políticos. E um homem que serviu a Deus. Deu um sermão para os políticos lá, foram lá consultar ele, se poderia ou não unir ao governador. Ele deu a resposta dele. Então, pastor Juvenil, eu acho que nós, como seres humanos, perdemos muito tempo de não conhecer esse Deus e não conhecer esse livro que nos ensina tanto. Porque, irmão, não é fácil, não.
a zombaria passar 100 anos, um povo incrédulo, a maneira que estava o mundo, a corrupção que estava o mundo naquela época, e a zombaria dele ali, em volta dele ali, imagina bem, lá não tinha motosserra, não tinha nada naquela época, não tinha maquinário, não tinha nada. Você imaginou? Irmão, isso aí, parece que isso é brinquedo de fazer carrinho, aquele sabuca, aquelas coisas lá, pôr um chifre no sabuca e puxar com a mão. Parece que é mais ou menos aquilo. Não é fácil não, viu, irmão? Passar 100 anos, só um minutinho, 100 anos, e aquela zombaria, tinha que crer. Ia o barco lá no meio do mato, lá no seco, lá, ó, quem vai mandar água, levantar esse trem desse tamanho aí, irmão, isso não é fácil não. E a pessoa, será que vai acontecer mesmo, pregando lá as tábuas, lá, os andares, aqueles 3 andares e tal. Irmão, é de você parar e pensar que a pessoa fica meio leré da cuca. Fala. Pastor Juvenil, essa para mim é a maior prova da resiliência, do amor e temor a Deus de Noé. Muitos qualificam Noé como que sendo um homem que colocou dentro da arca os seus filhos, como sendo a maior razão, né? Não. Mas para mim não. Por quê? Porque depois de tudo isso que aconteceu, ele fez um problema tão sério, ele causou um problema tão sério com a família, porque ele amaldiçoou o filho com toda a geração. Então, isso para mim, até hoje, é um problema, isso aí na humanidade. Então, isso aí para mim não é a qualificação ímpar de Noé. A qualificação ímpar de Noé, para mim, no meu entendimento, dentro da palavra de Deus, é que ele trabalhou 100 anos em um projeto que Deus deu para ele, como o senhor acabou de acontecer. Não tinha nem ferramenta qualificada. Nada. Foram 100 anos trabalhando numa coisa que nunca tinha visto na vida, a zombaria em cima dele, e ele fiel, fazendo aquilo que Deus tinha designado para ele. Nunca havia chovido na face da terra e ele pregando que iria chover, que iria ter um dilúvio. Então, isso aí para mim é a prova que, né, eu não sei por que Deus não qualificou ele como um homem segundo o coração de Deus também. Mas isso aí é com Então, Deus, irmãos, né? não é fácil, não. É muito difícil. Olha, o que ele estava falando aí, o filho que ele amaldiçoou foi Cã ou Cão. Mas ele amaldiçoou, filho, no caso lá, pai de Canaã. Porque sabia que ele ia morrer, o filho dele continuou. Fundou Canaã lá, que é os cananeus, heteus, heveus. Depois Deus mandou destruir aquele povo, porque foi amaldiçoado por Noé. É uma sequência que é uma história muito longa, né? E depois, mais tarde, ele fundou lá Canaã, e depois aí Deus mandou destruir aquele povo. E não destruiu totalmente, está lá, até hoje, lá, aquela guerra lá, os heteus, aqueles polacos que ficaram lá. Não tem jeito, não. Vamos lá, vamos correndo, senão nós não dá. 1:3. Abraão, o amigo de Deus. No presente tópico, serão enfatizados 3 momentos na história do patriarca Abraão. Seu chamado, Gênesis 12, renovação da aliança, Gênesis 15, e provação da sua fé, Gênesis 22. Podemos aprender bastante com a fé vivida por Abraão. Pela fé, ele disse sim ao chamado de Deus, Hebreus 11:8. Deixou casa e parentela em obediência à promessa de Deus. Apesar da idade avançada, creu que Deus era poderoso para cumprir sua promessa, Romanos 4:17-22. Sua intimidade com Deus chegou ao ponto de Abraão ser chamado de amigo de Deus. 2 Crônicas 27, Isaías 41:8. Por isso é importante entender que a nossa comunhão com Deus independe das dificuldades e desalentos da caminhada. Irmão, se eu vou resumir rapidamente, muitas pregações, muitos estudos a respeito de Abraão, mas eu acho mais difícil é quando Deus pediu o único filho dele, o herdeiro, que já tinha o filho Ismael, que é um problema até hoje no mundo inteiro, que deu a sequência dos muçulmanos, né? Veio Maomé e tal, é o Deus deles, né? É o Maomé. Inclusive, lá quando nós tivemos a Israel, eu fui falar de Jesus para o Israel, que é o nome lá de Israel mesmo, o moço chama Israel. Eu fui falar de Jesus para ele,
Isso é Bíblia, eu estou falando história. Né? Me cortou, não deixou falar nada com ele. Eu falei, não, isso aí me cortou. Então, é um problema. Eu acho que o mais difícil para a pessoa, irmão, é ver, chegar num ponto aí de pegar e levar um filho, praticamente um pré-adolescente, ele levar o filho, o único filho dele, ele levar e saber que, olha, você vê, prova tanta fé dele, que os dois moços que foram com ele, o que ele disse para ele? Para os dois moços? Fica aqui. Eu e o moço vamos até ali adorar a Deus e retornaremos para vós. Eu e o moço vamos até ali e retornaremos. Olha a fé dele. Porque mesmo que ele matasse ele, Deus ressuscitava ele. Mas foi preciso dele matar ele? Não. Aí foi até na última hora, quando ele pegou lá o cutelo, a coisa lá para poder sacrificar o filho. Abraão, o que apareceu lá? Um cordeiro lá ao lado, lá. Ei, meu filho, aí ele começou a agradecer a Deus. Olha aí, irmão, isso aí não é fácil, não. Pai. Quer dizer, o filho da promessa ser sacrificado, mas olha a confiança dele. Eu e o moço vamos até ali e retornaremos para vós. Interessante aí que foi um filho que Deus que deu para ele, né? Um filho da promessa, né? Aqui nós vamos ler daqui para que vai aparecer aí. Muita fé. Sara vai aparecer aí. As irmãs, Sara tinha quantos anos, hein? Só adiantando, você vai vendo aí. Quantos anos que ela tinha? Vai chegar lá. Bem, nós resumimos aqui o tópico número 2, não vamos fazer perguntas, que são muito. Agora começar as mulheres, né? Nós falamos dos homens, mas as mulheres também têm espaço aqui, tá vendo? Olha aí, começa aí o 2. Mulheres de fé. A palavra de Deus também relata a história de mulheres que, por causa da sua fé em Deus, venceram grandes obstáculos. São exemplos que inspiram e nos motivam a prosseguir na jornada da vida. 2:1. Sara, humana e amável. Sara destaca-se como heroína da fé, porque, apesar dos desafios e dificuldades que enfrentou, depositou a sua confiança em Deus. Hebreus 11:11. A palavra de Deus destaca o respeito de Sara pelo seu marido Abraão. 1 Pedro 3:6. Ela o acompanhou quando ele seguiu o chamado de Deus para ir a um lugar desconhecido. Ela demonstrou toda a sua humanidade ao duvidar quando o anjo lhe falou que teria um filho, mas também se alegrou muitíssimo quando o Senhor lhe mostrou que para ele nada é impossível. Gênesis 18:14. Mesmo sendo bem idosa, ela creu que quem fez a promessa seria capaz de cumpri-la. Sara é uma prova de que Deus transforma a esterilidade em fertilidade, pois Ele é soberano. As irmãs descobriu aí quantos anos? 90 anos ela tinha. E Abraão, 99 anos. 90 está lá na Bíblia, está escrito na Bíblia. 90 anos. Ela disse, mas eu com 90 anos, meu esposo 99, pode acontecer isso aí? Milagre, irmão. Milagre, milagre, milagre. Só Jesus pode fazer. Maravilha, maravilha, maravilha. O Senhor vai operar. Então, só Ele que pode fazer isso, irmão. 99 anos e a mulher com 90. Mas para Deus nada é impossível. Lucas também lá fala também. Para Deus nós tivemos até a campanha, quando tinha aquele gasofilaço aqui, que estava escrito aqui, Lucas lá fala isso aí. Então, irmãos, há 90 anos. Então fica aí as irmãs aí. Hoje, a mulher que nunca deu à luz filho, com 50 anos é risco, não é isso? É risco, é gravidez de risco.
porque já passou o tempo, cessou o tempo de dar à luz filho. Mas ela com 90 anos, isso aí é experiência para nós hoje, que eles creram. Então, Abraão, a história de Abraão, todo mundo conhece, sabe muito bem, que a jornada dele não foi fácil, foi muito difícil, e ele saiu, mas ele foi teimoso, levou seu sobrinho Ló com ele, foi um desastre na vida dele, tiveram que separar, e ali então, mas quando ele separou, e Deus então confirmou mesmo a promessa, né? Não, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Ele deu por dar para o sobrinho dele, para fazer a escolha. Não, eu vou ficar por aqui, que aqui já está tudo prontinho, olha aqui essa campina aqui, muito bonita aqui, Sodoma e Gomorra. Eu vou ficar por aqui, já tem 2 cidades aqui, a cidade de Zoar logo ali perto. E ali ele começou, né? Ele, olho grande, mas não, está tudo pronto aqui, está bom demais, vou ficar por aqui. Mas, Abraão, então eu vou embora, vou procurar outra terra. Então, irmão, isso aí é para nós um exemplo. Pastor Juvenil? É um exemplo para nós. Pastor Juvenil? O senhor tocou num ponto que me chama muita atenção em relação à vontade de Deus. Deus formou uma nação e até chegar a Cristo, sempre trabalhando com milagre e desbancando aquilo que o homem idealiza. As 3 matriarcas, nenhuma poderia ter filho, se Deus não agisse na vida delas. A saída do povo do Egito, aquele tamanho milagre portentuosos ali que Deus fez para que o povo pudesse chegar onde chegou. Aí, quando Deus começa a trabalhar na vida deles para que Cristo viesse nascer, Deus começou a colocar prostituta para ser descendente, para dela descender. Mudando a história, mudando exatamente. Eu sou Deus e posso fazer o que eu quero. Isso, exatamente. Para desbancar aquilo que o homem acha, né, que ele cria na cabeça dele. Por quê? Porque o homem, para com Deus, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, são todos trapos de imundícia na presença de Deus. Aí, certos homens querem idealizar uma forma correta de servir a Deus, que não é o que realmente ele quer. Irmãos, é uma coisa muito interessante, porque naquele tempo só tinha os primeiros 5 livros da Bíblia, naquela época. Não é fácil, não. Hoje nós temos aí um mapa que conduz nós lá de Gênesis, Apocalipse, aí um mapa aí você pode escolher. Uma parte de festividade só usa o Velho Testamento por causa de figura, por causa de pessoas e tal. É mais fácil pregar. Mas é muito mais fácil falar de Jesus, que é o doador da vida e da salvação. E as pessoas, a maior parte de festa é só no Velho Testamento. Por que é isso? Por causa de história, personagem, que é mais fácil de falar? E o Novo Testamento? As cartas, dificilmente você deu uma felicidade às cartas que o apóstolo Paulo escreveu aí, os apóstolos escreveram, dificilmente. Apocalipse, a coisa mais difícil usar, Apocalipse. Por quê? É porque é mais fácil falar, que é história e acontecimento. Então, nós vemos aí que ela com 90 anos e ele 99, mas Deus do impossível, daquilo que para o homem era impossível, mas para Deus tudo é possível. E Abraão, então, nós vimos que ele errou. Errou porque ele falou, você faz sozinho, leva ninguém não. Ele levou aquela multidão com ele. E deu o que deu lá, no final, lá, todo mundo conhece a história, sabe muito bem. Então, para nós sabemos que a jornada não é fácil. A jornada dele foi muito difícil. A outra mulher aí, 2:2. Joquebede, uma mulher guerreira. Embora seus nomes não estejam escritos, Hebreus 11:23 destaca a fé dos pais de Moisés. Não fala o nome, não destaca, só fala isso aí, pronto. Pois não desanimaram diante do mandamento do rei, mas com esperança fizeram o que podiam, crendo no Senhor. Não foi fácil desafiar o decreto de Faraó, está em Êxodo 1:16 e 22. Muito menos esconderam um recém-nascido por 3 meses. Mas Joquebede e Arão creram em Deus, que é poderoso para prover livramento. Ao colocar Moisés em uma arca no rio, Joquebede creu que a providência de Deus traria socorro ao seu filho. O Senhor cuidou do menino de tal maneira que deu condições à mãe de criá-lo. Está em Êxodo 2, 7-9. Aprendemos então que precisamos confiar na providência de Deus para que nossa família
e que é responsabilidade dos pais criar os filhos nos caminhos do Senhor. Olha aí, irmão. Mais embaixo, aprendemos então que precisamos confiar Na providência de Deus. de Deus. Confiar, está no texto aqui, confiar. E criar os filhos na presença do Senhor. É o que ela fez. Ela educou, ela ensinou, e principalmente a irmã dele, mais velha. Qual que é a irmã dele, de Moisés? Miriam, né? Aí qual foi o cargo dela? Qual foi o cargo dela? Ela ocupou um cargo. Ela, quando colocou lá no coração partido, pôs lá dentro da cesta, lá, ele foi no Rio Nilo. Minha filha, vai observando onde é que vai parar essa criança. Onde é que ela foi parar essa criança? Depois daquela perseguição, que lá a ordem do rei é que matasse todo o filho que nascesse homem. Era para matar todos, porque as mulheres viraram um harém, né, aquela coiseira toda para eles, né, melhor, né? Não tinha adversário, né? Matar todos os homens lá, ficava só o harém. E o que aconteceu, onde é que ela foi observando? Ele foi parar na mão de quem? Foi parar lá no palácio. E foi criado como príncipe. Né? Foi criado como príncipe. 40 anos ele ficou lá aprendendo toda a ciência e tudo ali. Mas não foi suficiente. Qual é a maior lição que ele aprendeu na vida dele? Ser cristão. Ele teve que crer. Porque se ele não fugisse, depois de ele fazer aquela arruaça ali, matar aquele egípcio, a perseguição veio e ele teve que fugir, que foi embora. Aí, mas chegou lá e foi parar aonde? Lá com o sacerdote. O filho de sacerdote. Tinha quantas filhas? Quantas filhas? 6 filhos? 6 ou 7? Filha. Lá em Miriam, lá em Midian. Ele tinha lá um punhado de moça, parece que é 5 ou 6. Tinha lá. Mas aí tinha a escolhida. Quem foi a escolhida? Naquela época tinha que casar a mais velha. Mas o que ela ficou parada? Ela exerceu a função dela. Ela não descolou dele hora nenhuma. Ela deixou, você fica aí que eu vou ali e tal, vou levar o rebanho, era a mais velha, mandaram todo mundo, e não teve jeito, era a escolha de Deus, né? Tinha as outras, você fica aí, ó. As outras lá, as mais novas, ficam lá. E ela cumpriu o dever dela, de as mais velhas naquela época, casar primeiro. Né? Então, ela cumpriu o dever dela. Ali a escolha. Então, não foi fácil, irmão, para acontecer isso aqui, não. Foi muito difícil aqui, porque ela escondeu essa criança aí, já com 3 meses aí, e tudo aí, ia procurando em todos os meios lá, e depois ainda mandar a filha como espiã. Ah, vai lá, onde é que ele vai parar? Ah, uma mulher assim, lá no palácio. Tudo bem. E aí, qual foi o milagre dela? A pobre demais, não tinha nada. Escravo. Qual foi o milagre que aconteceu na vida dela? Lá a rainha procura uma ama para poder essa criança. Eu conheço uma. Levou lá para a mãe do menino. Olha aí como é que é as coisas de Deus, irmão. Você está preocupado com o quê? Confie em Deus que Ele tudo fazer na sua vida. Ele vai fazer. Ele falou que vai fazer, não espere, não fique desesperado, não. Ah, mas já passou 20 anos. Não importa. Não importa se passou 20 anos, vai cumprir a palavra de Deus. Vai cumprir. E outra coisa também, confia mais tarde. Porque se ela não tivesse agido... Claro, ela foi a sábia. Como mãe, ela falou, ver onde é que ele vai parar, meu filho. Ela foi parar no palácio. Aí ela falou, vai procurar uma alma. Eu conheço uma. E levou lá para a mãe dela mesmo. Mãe dele e dela também. Levou para lá, criou. E então, irmão, acontece aí, são a vida. Às vezes, as coisas de Deus, não adianta a pessoa ficar
procurando arranjo e tal, querendo colocar uma cunha no meio. Não precisa colocar, não. A Bíblia, a palavra de Deus, é simples. É simples. Você não precisa acrescentar mais nada. Porque acrescentar está lá em Apocalipse. 22. Será acrescentado as pragas. Se você tirar alguma palavra, será tirado também o direito de você entrar no céu. Então, não tem jeito, não. Não tem para onde correr, não. Pai, Então, essa mulher aí, ela foi uma guerreira. É uma guerreira. E aí, a história dele, todo mundo conhece, sabe muito bem, não precisa explicar. É só os fatos. Então, é nós crer. Crer, pode falar. acrescentando o que a missionária Celestina falou, aquele estudo que nós tivemos aqui, fé e atitude, Se não tiver, não adianta. não caminha. Não caminha. Então, ela teve a fé, acreditou, não duvidou, e o filho veio voltar nas mãos dela. O terceiro aí, Raabe, uma mulher temente a Deus. Antes de conquistar Jericó, Josué, líder de Israel, enviou secretamente 2 espiões até a cidade. Está em Josué 2:1. Lá, eles foram acolhidos pela prostituta Raabe. Descobriram logo que ela era uma mulher temente a Deus. Josué 2:9 até o 11. Em troca de sua ajuda aos espias, ela pediu proteção para toda a sua família. Josué 2:12 a 14. Sua fé em Deus salvou toda a sua casa da destruição iminente. Após a conquista de Jericó, ela passou a fazer parte do povo de Deus e entrou para a genealogia de Jesus. Josué 6:25, Mateus 1:5. Raabe é uma prova de que a salvação alcança a todos. João 1:12, sem distinção. irmãos, imagina bem. Vamos fazer aqui uma meditação para nós aqui. Nós tivemos lá. Lá a fonte de Eliseu são 2 fontes. E tem aquele periférico que vai lá na montanha muito distante, igual no Rio de Janeiro, do Pão de Açúcar e tal, lá tem lá, o periférico lá. E tem 2 fontes, chama Fonte Eliseu. Não sei se chama até hoje, mas a cidade de Jericó, onde é que foi destruída, você imaginou o muro? Caíram todos os muros, e o dela não caiu. Você já parou para pensar isso aí? A moradia dela ficou intacta. Mas acontece, o que é que ela, qual é os espias, o que os espias falou para ela? Coloca aí, não, com um cordão vermelho aqui, olha aqui, símbolo aqui, que nós vamos destruir, o muro vai cair, coloca aí. Se você não fizer isso aí, você vai morrer. Ela obedeceu e creu, ficou esperando. Quer dizer, o muro caiu, nós fomos lá de frente à fonte lá mesmo, tem até uma bandeirinha fincada lá, você vê ela aqui lá da fonte, você vê ela assim, um muro bem pertinho assim, mas só as ruínas. Tem a cidade de Jericó? Tem, mas fora daquele espaço. Entendeu? Então, imagina bem, vamos lá, pessoal, o muro era muito largo, uma residência, em cima do muro. Ele era, por que as irmãs, por que ela morava em cima do muro? A prostituta naquela época tinha que ficar fora, você fica fora, você está fora Excluída da da sociedade. Ei, irmão, olha aí, o que Deus faz. Agora, sei lá, lê lá Mateus, capítulo 1 lá. Capítulo 1, vê lá onde é que ela está. Na genealogia de Jesus. Está lá, no capítulo 1 de Mateus, você lê, você tem que ler, mas eu não gosto de ler, não. Fulano gerou fulano, mas acontece que ali está a história que chegou até nós como cristão. 14 gerações. Chegou até nós, irmão. Tem que ler, saber a cadeia, como é que começou. Afinal de contas, Judá e Tamar, a geração dela está lá? No primeiro, no Mateus? Está ou não está? Pode ler aí, está os 2 filhos dele aí, está aí, ó. Os 2 filhos dele estão aí, ó, na genealogia. Está lá, Judá. Por quê? Por que é Judá?
Quem era o primogênito de Israel, ou Jacó? Rubens. O que Rubens fez? Ele traiu seu pai. Traiu seu pai. Falou assim, você não serve mais, rapaz. Você não serve mais. Aí o que aconteceu? Aí aconteceu que o privilégio era para José. Mas José foi para vendido como escravo. E depois, passados 30 anos aí, que vê que ele estava com 30 anos naquela época, quando ele se tornou governador, é que ele foi novamente ter contato com ele. E nesse tempo ele já estava bem velhinho, qualquer hora podia partir, não é isso? Aí acontece que a gente escolheu Judá pela fidelidade dele, embora que ele pisou na bola, né? Com ele e com seus filhos dele, ele pisou na bola. Que os 2 primeiros filhos morreram, porque eles eram maus, não teve geração dele, e ficou o caçula, mas quando você crescer, ele vai casar com você, Tamar, vai casar. E ele ficou rapaz e nada acontecia, não acontecia. Eu falei, peraí, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Aí ela deu o entendimento para ela se vestir de uma prostituta e ir para a rua lá. Sentar naquela época não podia ficar exposta. Pai, essa questão aí de Raabe, né? Fala aí, Raabe é uma prova de que a salvação alcança a todos. Esse aqui é o que nós estamos discorrendo aí em Filipenses. O evangelho ele é multirracial e multicultural. Alcança raças e culturas diferentes. O evangelho de Jesus, ele é dessa forma, alcança a todos. Então está aí, irmão, nós vimos aí a Raabe aí, e também lá o Tamar lá, tudo isso é projeto de Deus. Você fala, Deus, mas por que você fez isso, hein? Vai lá procurar ele. Vai lá procurar. Deus, por que você fez isso, hein? Tinha tanta gente boa, que hoje nós falamos, mas fulano morreu a gente boa. Ninguém morre que é gente ruim. Mas era gente boa. Ele era assim, meio torto assim, mas eu fazia muita coisa boa. De qualquer maneira, é bom, né? Então, não dá para nós escorrer mais, porque o tempo não dá. Vamos passar aí para as características dos heróis. Terceiro ponto. Então, nós vimos das personagens. Agora nós vamos ver aí, ó, possuir um firme fundamento, né? Então, vamos lá. 3:1. Característica Dos heróis 3:1. Características dos heróis da fé. Esses homens e mulheres triunfaram pela fé. Ela os impulsionou e a viverem grandes livramentos e a presenciarem a realização de verdadeiros milagres. Vejamos algumas características dessa fé que nos faz triunfar em meio às dificuldades. Vamos lá. 3:1. Não, 3:1 aí. Possuía. Um firme fundamento. E 3:2. Agradam a Deus. E 3:3. Perseveram até o fim. Persevera. Então, são essas 3 palavras aqui, esses 3 textos que nós vamos ver aqui, bem rapidinho aqui, o tempo nosso já foi embora. Pode ler 3:1. Possuíam um firme fundamento. A lista majestosa de homens e mulheres que demonstraram confiança e perseverança em Deus no Antigo Testamento nos mostra que todos eles possuíam um firme fundamento, a fé. Hebreus 11:1. Precisamos entender que, sem uma base sólida, somos como folhas ao vento, isto é, levados para qualquer direção. O cristão precisa estar firmado em Cristo e sua palavra. A fé nos faz crer sem ver. Por isso a palavra de Deus nos afirma que somos bem-aventurados. João 20:29. No finalzinho, a fé nos faz crer sem ver. Você está vendo Jesus aí? Está vendo o Espírito Santo? Está vendo Deus? Hã? Então é pela fé, irmão. Pela fé. Se você quer qualquer questão, você quer questionar a Deus, você pode replicar a Deus? Pode. Tem pessoa que replicou a Deus? Tem muitos deles que replicou a Deus. Replicar quer dizer responder falando. Responder falando. Você faz a pergunta, não tem os políticos ano que vem, tem a réplica, tréplica e tal, né? Não vai. É responder, você fala, eu fui ofendido, eu quero uma resposta, e o camarada vai responder, defender, né, a pele dele. Então, você pode replicar a Deus, falar com o Senhor, eu estou aqui.
Aquele mendigo, que conta a história dele, que ninguém dava nada por ele, na hora dele morrer, o que ele falava? Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Só clamava assim. Quer dizer, que Deus estava vindo lá, mas estava dando paciência, né? Tendo misericórdia. Mendigo, né? Mendigava. Mas Deus enxergou e viu ali. Então, não está vendo, mas crê. Então, as pessoas, você quer a fé, é o fim fundamento, é de todas as coisas. Se você não tem fé, o que vai acontecer? Você não vai fazer nada. Não, sem fé você não vai fazer nada. Na obra de Deus você não faz nada. Você entregar, vamos por lá, entregar o dízimo. É fácil entregar o dízimo? É fácil. Faz um olhar no fazer, se é fácil. É fácil. Tem pessoa que às vezes anota o dízimo num caderno, né? Aí depois vira uma montanha, vira uma pirâmide. Não dá conta nunca de acertar. Vai morrer com a consciência pesada. Está anotado o caderno não vai lá pagar nada. Então, dízimo não é dívida. É compromisso com Deus, se tiver fé. Se não tiver fé, não entrega. O que Jesus falou quando você for dar uma oferta? Uma oferta. O que fala lá? Oferta. Você vai entregar a oferta aqui no altar. O altar não é isso aqui não, viu, irmão? O altar é o piso aqui, viu? Isso aqui é o móvel do altar. Esse aqui é o móvel do altar, esse som aqui, essas cadeiras aqui, é o piso aqui, que é o altar. Você tem alguma coisa para poder levar lá, dar uma oferta? O que Jesus falou, ensinou para nós? Não. Como é que é? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, mas primeiro, o camarada não leva o dinheiro, não. Deixa a sua oferta. Ele já deixou. Deixa a sua oferta, vai lá e conserta com o seu irmão para receber a bênção, senão o dinheiro já ficou aqui. Vai lá e conserta com o seu irmão. Então, irmão, não é fácil, não. É difícil. Não é fácil, não. Você compreender isso aí, não. É só por fé mesmo. É o segundo ponto. Agradaram a Deus. Agradar a Deus. Sem fé... É impossível agradar a Deus. 11:6, né? Está aí. Impossível. Isso. Não tem como nós agradar a Deus. Pode ler. Todos esses homens e mulheres optaram por agradar a Deus. A alegria deles não estava neste mundo, mas sim na pátria celestial. Isto é, em estar perto de Deus. Eles desejavam a Deus mais do que qualquer outra coisa na vida. Moisés, por exemplo, rejeitou os tesouros do Egito pelo vitupério de Cristo. A fé em Deus nos faz recusar a aprovação do mundo e a buscar somente a de Deus, confiando apenas naquilo que ele disse. Salmo 37. Olha aqui, irmão. Olha, Moisés, por exemplo, rejeitou o tesouro do Egito pelo vitupério, quer dizer, sacrificou a vida dele por Cristo, né? Então, ele preferiu o quê? Padecer. Olha, a vida que eu tinha lá no palácio, a vida que como príncipe lá, tinha tudo. Ele era o preferido do rei, do pai do rei, que depois se tornou inimigo dele, que o velho morreu na época, mas ficou o filho dele na sequência lá, é que começou a guerra. Então, a briga deles dois foi por causa da herança lá do palácio. E aí, acontece que ele preferiu, ele viu a rejeição, né, que estavam os hebreus, o cativo que estava o povo, ele foi escolhido como libertador. Ele foi escolhido. Mas o que ele fez? Ele saiu do palácio, atravessou o deserto e foi parar lá em Midian, os medianitas. Medianita também é parente deles, os medianitas. Também são parentes deles. São parentes um do outro. Medianita foi parar lá.
E aí lá ele encontrou a Zípora, né? A mais velha das irmãs. Então, ele escolheu essa vida para ele, ser pastor de ovelha. Quer dizer, aí ele chegou lá, foi fácil. A chegada dela foi fácil. O que aconteceu lá na chegada dele lá? Os camaradas estão lá enfrentando as mulheres covardes, né, os homens lá, aquele bando de homens lá, enfrentando, expulsando as mulheres. Ele chegou e pegou, meteu o pé em todo mundo, bebeu o braço, expulsou, foi lá e tirou água e tal. Assim, nossa, esse é o nosso, é o príncipe nosso. Não tem homem aqui mesmo e tal. Esse é um deles. Então, começou ali, mas logo na chegada ele teve que ser, quer dizer, que ele tinha todas as manias dele lá no palácio, ele aprendeu a lutar, ser lutador, por lá na fazenda só sabe usar punhal, essas coisas, né? Acho que nem tem punhal mais, tem? Será que tem? Tem ainda? Só sabe usar isso aí. Aí ele chegou com a ginga dele lá, expulsou todo mundo, ainda tirou água lá para as moças. Aí ele foi embora direto com elas? Não foi. Ele ficou lá. Mas foi e deu notícia ao pai. Não, porque você não trouxe ele. Vai lá buscar ele. Aí chegou lá, cada um, esse aí, esse é meu. Isso é a disputa, né? Aquela disputa de namorado, não é isso? Mas acontece que Deus já tinha um plano na vida da escolhida dele. Então, Deus conhece a necessidade de cada um. Não. Nós podemos ver aí que, então, é necessário, que foi um exemplo. Ele é um exemplo para nós. Aí, ele rejeitou. E as pessoas, às vezes, nós hoje estamos preocupados em casa boa. Não, isso não é pecado, pode ter. Mas, em primeiro lugar, buscar primeiro... será acrescentado. Fica aí o 3:3 aí, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus e saber que Deus tem um projeto na minha vida e na vida dos irmãos. Todos nós, Deus tem um projeto. Pode vir, irmão. Já passou até 2 minutinhos lá, mais alguns segundos. O Alexandre, ele fez a lição toda e ainda deixou um top para poder ser realizado. Mas as personagens hoje aqui, pelo menos nós vimos as características deles aí, pelo menos de algum deles aí, né? Mas ele é professor, já viu, né? Professor é diferente. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Sim, queria ter ousadia só de fazer a conclusão rapidinho aqui da lição. Não vou entrar no 3 não, só a parte da conclusão, porque essa lição fala sobre os heróis da fé, né? Então, quando a gente fala o que é o herói é um personagem modelo, alguém que reúne em si os atributos necessários para superar de forma excepcional um determinado problema. A gente vê que, ao longo da história, os heróis eram tidos como pessoas semideuses, como dotados de grande poder, mas aqui o escritor traz para a gente pessoas que, dotadas do poder de Deus, foram heróis. Amém? Lição maravilhosa, essa revista que encerra hoje, né, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. A gente já tem uma nova lição agora do próximo trimestre, que é falando sobre Efésios. Lições maravilhosas, a gente vai falar sobre a salvação, sobre a dimensão da salvação, a gratidão, sobre a unidade do corpo de Cristo e vários outros temas maravilhosos. Então, todos os irmãos, por favor, peguem a revista ali, participem junto com a gente nesse próximo trimestre e vamos estar aqui aprendendo mais, louvando a Deus na nossa escola. Amém? Próxima lição de número 1, que vai dar início a essa revista, vai ser o pastor Júnior, que vai estar ministrando aqui.
Glória a Deus. Devolvo agora ao pastor Walter fazer o encerramento. Meus irmãos, Deus abençoe nosso pastor presidente. Uma lição, né, maravilhosa, um fechamento no trimestre. Abençoar a vida de cada um dos irmãos, que Deus até aqui nos concedeu essa oportunidade de chegar, né? Fechando aí setembro. E Deus abençoe. É fácil, né? Quando tem o Espírito Santo e conhece a palavra de Deus, igual o nosso pastor. A aula voa, né? Porque a gente entende, compreende, porque vem lá do alto. É um ensino que vem lá do alto, né? Deus usa ou serve e aí nos capacita a entender. E nessa capacitação a entender, nós temos que colocar em evidência, em prática, trazer para a vida cristã. Por isso nós precisamos estar na igreja para graduar a nossa fé cristã. Louvar a Deus pela vida do pastor Absen, né? Quero que ele venha aqui em cima, aqui, nós vamos orar. Eu vou pedir, o senhor volta aqui, pai. O senhor está orando, o Absen. A missionária, a esposa dele também, vem aqui. Eles foram ordenados ontem, né, pela a nossa convenção nacional, estadual. Que benção, né? Conversei com ele ali agora há pouco. Passou-se o tempo, mas a dedicação e o esmero pela obra, o zelo, né? Os nossos atos falam mais que as nossas palavras, muito mais. Vem cá, pai. O senhor está orando para ele? Vamos fazer aqui uma lembrança aqui. Primeiro trimestre, qual foi a frase que nós discorreu aqui em 3 meses? Que nós já agora, daqui um pouquinho, ó, os pés lá em 2022, se Deus assim permitir, né? Daqui um pouquinho. Qual foi a primeira frase, primeiro trimestre? Nós estudamos sobre Esther. O código da família cristã é a Constituição Celestial, a palavra. O código da família cristã. Segundo trimestre. Estamos na terra, mas temos um vínculo com o céu. Foi o que nós aprendemos sobre a soberania, né, de Deus, os atributos de Deus. E agora, os desafios, né, como é que fala? As adversidades. Qual a frase desse trimestre encerra hoje? Que agora Deus vai dar uma frase lá do alto para nós, fechar até dezembro. Qual que é a desse trimestre? Vamos lá, igreja. Não basta conhecer a casa de Deus, é necessário conhecer o Deus da casa. Então agora nós vamos repetir, que aí nós já vamos orar e nós vamos embora. Vamos lá, primeiro trimestre. O código da família cristã é a palavra de Deus. Segundo trimestre. Estamos na terra, mas temos um vínculo com o céu. Terceiro trimestre, que encerra hoje, uma bênção pura, você que nos assiste. Chega para cá um pouquinho. Pastor Absen, missionária Aleandra. Que bênção, né? É o trabalho na obra de Deus, o avanço, né? O que nós vamos dizer para Deus? Só gratidão a Deus, né? Só a graça dele que faz com que nós chegamos, né, a adquirir o que ele propõe quando a gente se dispõe na palavra de Deus. Amém? É uma bênção, né? Eu fico feliz, parabéns, pastor Absen, missionária Aleandra, e a gente sabe, as atitudes, o trabalho deles falam mais alto que as palavras. E é isso aí, né? Agora é pastor. A hora que chegou aqui, ele já estava aqui a hora que eu cheguei, né? A gente estava abrindo, eu falei, olha, tudo é no processo de Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus, como Deus quer. Aí avança. Igual essa lição que o pastor passou para nós aqui. É Deus que faz a obra. Falei com o pastor Wagner sentado. Ninguém é alguma coisa na casa de Deus se Deus não der o devido crescimento. Vem de Deus. Agora, nós todos estamos esforçando e vamos continuar. Amém? Devolvo aqui o nosso pastor presidente, vai estar orando. A missionária Dalva está aí do lado da Leandra, né? Eu fico feliz, viu, Absen? Estou aqui mesmo, né? Porque é Deus, é um avanço na obra, né? Glória a Deus. Irmãos, a irmã Leandra, mais o pastor Absen, eles cresceu. Agora chegou no final lá, né? Agora só esperar a volta de Jesus, não é isso? E ser servo até enquanto estiver aqui. Hã? Ser servo, temos que servir. Serve é aquele que serve, né?
Jesus veio para servir. Ele não veio para ser servido, veio para servir. Deus eterno, maravilhoso Jesus, neste momento nós agradecemos a Ti por esta manhã, meu Deus, pastorado, pastora Leandra, meu Deus, venha abençoar toda a igreja, todo o Teu povo que aqui está, meu Deus, guarda na Tua presença, nós Te rogamos as bênçãos do céu, não somente para aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão assistindo também esta escola bíblica dominical, aí na sua casa, no seu lar, que seja uma bênção também o seu lar, a sua família, que a nossa família seja uma bênção na casa de Deus. Nós agradecemos a Ti, tudo aquilo que Deus tem feito por nós, nós somos gratos ao Senhor, para que possa cada vez mais nós fazer a Tua obra com dignidade, como seu servo, nós estudamos aqui os heróis da fé. Venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Sentimos felizes, estamos alegres por esse momento aqui ímpar. Irmãos, nós não vamos estar aqui hoje à noite. A gente, de vez em quando, tem que dar uma saída, né? Porque tem tanta cobrança, os irmãos aí, como agora passou o mês de agosto, esse mês de setembro, as atividades estão começando a se normalizar. E já tinha aí uns irmãos da Regional 5, já tinha pedido para a gente estar lá, e eu vou estar na Regional 5, uma congregação nossa, hoje à noite. Mas vai ser bênção pura. Pastor Abson vai trazer, ministrar aqui o maná do céu para nós. Venha, participe, divulgue aí na rede social e venha louvar e celebrar a Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre, todos digam. Salva de palma para Jesus.